Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de novembro, nós vamos meditar de João, do capítulo 18 ao capítulo 21, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos finalizar o livro de João, e amanhã iniciaremos Atos dos Apóstolos. Então, antes de iniciarmos aqui a nossa leitura, eu quero pedir para que você dê aquele like, aquele joinha, né? Isso nos ajuda aqui no canal. E compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Se já é inscrito, obrigado pela sua constância aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda muito, porque o YouTube percebe quão especial é o priorizando a palavra de Deus, né? E nos ajuda, nos impulsiona a alcançar mais pessoas. Então, quanto maior a visualização, quanto maior o compartilhamento, quanto novos inscritos vão chegando, né? O canal vai ganhando força. E nós sabemos, né, quão difícil é proclamar o evangelho. As pessoas estão mais dispostas a ouvir piada, histórias, né? Nesse mundo de correria diária, muitas vezes a pessoa não tem paciência mais de sentar e ler a Bíblia. E aqui nós podemos nos encontrar todos os dias, criando esse hábito de ler a palavra de Deus. Então, capítulo 18, Jesus no Getsêmani, isso mesmo, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos, tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanterna, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-se: a quem buscai? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Respondeu: a Jesus, o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão, Pedro, puxou a espada que trazia e feriu o soldado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? E aí nós vamos ver Jesus agora perante Anás. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. E aí, Simão Pedro outro discípulo seguia Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que lhe era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta, que levou Pedro para dentro. Então, uma criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem?
Não sou, respondeu ele. Ora, os servos dos guardas que estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentava-se, e Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Declarou Jesus: eu não tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuadamente, tanto na sinagoga quanto no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada fiz em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouvirem o que eu falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas com o sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, tá testemunho do mal. Mas se falei bem, para o que me feres? Então Anás enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. E lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Mas um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, disse: não te vi eu lá no jardim com ele. De novo Pedro negou, e no momento deste instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o petrório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no petrório para não contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhe falar e lhe disse: que acusas? E que acusação trazei contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilato: tomai-o vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumpra a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. E aí tomou Pilatos, entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? E disse Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram os outros ao meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se emprenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilato: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é verdade? Tendo dito isso, voltou-se aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. E é costume entre vocês que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, este não, mas a Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. E aí o 19... então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça de Jesus e vestiram com um manto púrpura. Chegaram a ele dizendo: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum.
Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho, o manto de púrpura, e disse Pilatos: Eis o homem. E ao verem os principais dos sacerdotes, que aos seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o, disse-lhe Pilatos: Tomai-vos outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Respondeu os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me responde? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. E a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas estes, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-o no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse, pois, Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão a César. Então Pilatos entregou a ser crucificado. E aí tomaram Jesus, pois, e ele próprio, carregando a cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, no hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também o título que colocou acima da cruz, que estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus. E sim, ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. E aí os soldados, vão deitar a sorte querendo, o manto de Jesus, Isso vai ser relatado. E aí, junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela, o discípulo amado disse: Mulher, aí está o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E aí depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para cumprir as escrituras, disse: Eu tenho sede. Estando ali um vaso cheio de vinagre, embebederam de vinagre uma esponja, fixando numa guarniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando-se a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao segundo que com ele tinha sido crucificado. Chegando, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele
que viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe o que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir as escrituras, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Sabe onde está escrito isso? Êxodo 12, 46, Números 9, 12, Salmos 34, 20. Nosso Cordeiro Pascual. Outra vez, diz as escrituras, eles verão a quem transpassaram. Zacarias fala sobre isso, não é? Zacarias 12, 10. E aí nós vamos ver o sepultamento de Jesus, né? Já sabemos pelos outros evangelhos que José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ele tinha se convertido, era um homem importante, né? E ele vai pedir o corpo de Jesus a Pilatos, que fosse dado a ele o corpo de Jesus para que ele pudesse sepultá-lo, e ele tinha separado uma sepultura nova, né? E ele vai tomar o corpo de Jesus, envolvê-los em lençóis e vai sepultar, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 20 fala que no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu a pedra que estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos para onde levá-lo. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, aqui não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as escrituras que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. E aí Maria, entretanto, permaneceu lá, junto ao túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procura? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diga-lhe: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava a ele que lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde, naquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E, dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o seu lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Que coisa maravilhosa, né? E, havendo dito isso, soprou sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns
perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, e se lhos retiveres, serão retidos. Ora, Tomé, um dos discípulos dos 12, né, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, e disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir e nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunido com os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus e pôs-se no meio deles de novo e disse: a paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui, Tomé, o dedo nas minhas mãos, veja as minhas mãos, chega também, põe o dedo do meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste e crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E aí Jesus vai aparecer aos 7 discípulos, né? Estamos vendo aqui Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos, né? E aí disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos ter contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou Jesus: filhinhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam: não. Então disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar as redes de tão grande número, de quantidade de peixes. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. E ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia se despido e lançado ao mar. E aí nós vamos ver, né, que os discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, não estavam muito distante da terra, senão 200 côvados, e ao saltar em terra viram ali algumas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E Jesus disse: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, né? E já era essa a terceira vez que Jesus, né, aparecia depois dele ter morrido, né? Depois de ressuscitado. E aí nós vamos ver Pedro é interrogado, né? Chegou o grande momento que aqui João retrata, né? Então, depois dele terem comido, Jesus olha para Simão Pedro e pergunta para ele: se filho de João, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. E tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade,
Te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão a outro e te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, nós vamos ver que, vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a estes, os demais discípulos? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me, E aí nós vamos ver que temos o testemunho também de João, que ele relata bem aqui no finalzinho, para fechar este livro. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas estas fossem relatadas, uma por uma, creio que no mundo inteiro não caberia os livros que lhe seriam escritos. E é assim que João finaliza o seu livro. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E nos rendemos a Ti hoje com um coração grato, porque o Senhor morreu por nós e nos deu o privilégio de nos tornarmos filhos Teus. Muito obrigada por este privilégio, Senhor. Declaramos que Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Deus te abençoe.